enfim, de sabor aí com relação à segurança sua ou da sua família. Mas são 7 horas mais 15 minutos, 7h15, já estamos em nossos estúdios com o diretor de desenvolvimento, né, apoio à agricultura familiar, o nosso querido Gessé Bico de Pena, que a gente dá o nosso bom dia, deseja novamente boas-vindas. Faz tempo que o Gessé não vem aqui ao programa, mas é bom que ele venha trazendo um tema de suma importância, né? E que atrai a atenção, principalmente de moradores da zona rural. Tem perguntado sobre o REURB, né? Ah, sim, eu aqui na zona rural vou ter direito à regularização fundiária? Bom, quem vai responder essa pergunta é o Gessé Bico de Pena. Bom dia, Gessé. Bom dia, Caio. Bom dia, a turma aí do Primeira Mão. Bom dia, essa lenda viva da política de Alagoinhas, Chico Reis, né? Eu engateando em 2004 e Chico Reis ali já me dando orientações que fez com que realmente a gente aprendesse um pouco mais de política. Ao nosso grande Gomes aqui, né? Esse colega texiano, né? Leitor de Tex, né? Tex Willis, Revista Faroeste. Nosso querido Luciano Reis aí. O homem das notícias, né? E meu querido amigo ali, Jean Ferraz, meu braço direito, esse grato presente, né, que Deus me deu aí na Secretaria de Agricultura. E vamos falar agora da audiência pública que vai ocorrer logo mais, às 9 horas, ali na Câmara de Vereadores. Deve vir aqui para convidar a toda a comunidade rural para estar conosco ali na audiência pública, que é um dos requisitos, né? Do chamado aí conhecido como REURB rural, né? Que é a titularização dos imóveis rural. Eu vou aqui citar alguns trechos aqui que você pode encontrar aí no próprio site do governo do estado, né? Onde solicitar, né, sua documentação do seu imóvel rural. E desde já dizer aqui, porque algumas pessoas da comunidade rural está achando que essa titularização é paga, que é uma forma de tirar dinheiro, que é uma forma de ganhar. Não é. É um serviço totalmente gratuito, que é o consórcio, né, o Consórcio do Litoral Norte de Agricultura, juntamente com a nossa secretaria SEMAG, que vai começar a fazer essa ação na Zona Rural de Alagoinhas para estar dando os títulos. E para isso precisa de alguns requisitos, né? Que no caso aqui está a regularização fundiária de terras públicas, rurais e devolutas, ocupada de forma mansa e pacífica por 5 anos, né, ou mais, onde houver beneficiamento da terra, pode atender família da agricultura na seguinte modalidade: doação para os casos de imóveis rurais que possuem até 100 hectares, que esse é o trabalho que vamos fazer. Tem mais aqui, mas não vou falar, porque nós vamos nos ater somente até esse aqui. Nós, nessa primeira parte, vamos agora falar da documentação. Documentação necessária. Se solteiro, 2 cópias de RG e CPF do requerente. Se casado, o RG e CPF do requerente, do cônjuge e a certidão de casamento. Se divorciado, com o documento do cônjuge, casamento com a averbação da separação. E se viúvo, acrescenta a certidão de óbito. Os documentos necessários para comprovação da posse por mais de 5 anos. Pode ser utilizado qualquer documento que comprove a posse. Por exemplo, escritura e contrato registrado, declaração de vizinhança, cartão de vacinação dos animais emitido por órgão público, contas de consumo de água, energia, telefone, em nome do requerente ou do cônjuge, declaração de imposto territorial rural, o ITR, né, do exercício de 2012 e anteriores, e um testamento assinado dos vizinhos conforme oferta pelo CDA. No caso aí, a declaração de confrontantes, mais conhecida, né? As restrições, o que é vedado aí. Para a doação, é vedada a doação de terras para a agricultura que não residam e explora a gleba pleiteada, ou seja, se a terra está lá e a pessoa não explora, é vedado essa doação. Devem ser comprovada a posse por um período mínimo de 5 anos, não possuir dívida com o Estado da Bahia, não possuir outra terra, né, contínua com distância superior a 10 quilômetros, e já titularizada pelo governo do Estado. Então, a
a audiência pública vai ser para esmiuçar isso, deixar mais claro, mais nítido para as pessoas, né? Os técnicos que estarão lá falando uma linguagem, uma abordagem mais clara, né? Mais didática, para se explicar. Só para deixar claro aqui para o nosso internauta, para acontecer o seguinte: tem duas situações aí, né, que fica claro. Primeiro, a situação das pessoas que se apossaram de terras que pertenciam ao município, né, ou ao estado. A essas pessoas será feita a doação, claro, se essas pessoas preencherem esses requisitos. A outra é com relação à posse, né, de terras abandonadas, né, digamos assim, né, que será feito, no caso, o uso capião, é isso? Na verdade, Caio, esse, entre aspas, uso capião, quando ele fala o tempo mínimo de 5 anos, o que seria já essa caracterização, na verdade vai ser aplicada mais para aquelas pessoas que estão numa terra que a grande gleba, originalmente, ela pertencia ao governo do estado. São chamadas terras devolutas. Então só são para terras públicas, no caso. Exatamente. E essas terras, e hoje essas terras já vêm sendo ocupadas pelo, digamos que o filho, hoje, que já veio de herança de bisavô, avô, pai, mãe, que hoje já não existe mais. Eles estão lá na posse, mas não tem documentação nenhuma, não tem escrituração, né? E aí o governo do estado está abrindo esse precedente para fazer com que venha regularizar essas terras que, na verdade, o governo do estado nem tem mais a utilidade para o fim que ele pode destinar, porque já está sendo ocupada há anos e anos e anos e anos por famílias ali naquela comunidade. Pronto, e muita gente hoje está se preparando, viu, cara? Muita gente não tem nenhuma documentação de terra. Ô, Gessé, só para deixar claro aqui, porque daqui a pouco pode chegar gente aí que, por exemplo, fez um contrato de compra e venda, né, com um outro particular, passou 5 anos e vai na SEMAC para requerer aí, né, o uso capião desse terreno. Então, pelo que você fala, só vão ser regularizadas quem se apossou de terreno, não vou dizer sem dono, mas que pertenciam ao governo do estado, não é isso? Exatamente, exatamente. São as terras devolutas. E outra, viu, Caio? Não vai haver esse probleminha que você está mostrando aí, por conta de que vem uma empresa, né, especial para fazer esse trabalho. Essa empresa vai no imóvel da pessoa, vai fazer o georreferenciamento, vai fazer um levantamento, uma busca cartorária nos cartórios. Será um trabalho muito minucioso, muito criterioso, né? Para você ter uma ideia, a equipe de advogados no curso que nós participamos, eu e o Jean aqui, é composta de mais de 15 advogados, mais de 15 juristas lá no CDA, para estar debruçando em cima disso. Então, vai fazer sua busca cartorária, vai se buscar, vai se esmiuçar realmente aquela terra que está lá. Ou seja, vai ter o georreferenciamento, vai ter ali o memorial descritivo daquele imóvel que está sendo pleiteado, a documentação, e aí, com isso, os advogados vão fazer uma busca para que se evite qualquer tipo de conflito em relação àquele imóvel que está sendo documentado. Ô, Gessé, tem outra situação aqui que é interessante. Por exemplo, tem pessoas aí da Lagoinhas, embora se desenvolveu, mas ainda se encontra no perímetro urbano algumas sítios ou terrenos, inclusive no Pedro Braga, tem ali próximo ali ali a Renato Bittencourt, tem ali um terreno que o cara parece que cria bode, cria cavalo e tal. E pela legislação, Gessé, esses terrenos, né, podem pagar ITR, porque desenvolvem uma atividade, né, que é condizente com a zona rural. Nesse programa de regularização fundiária rural, esses terrenos que estão no perímetro urbano, mas que pagam ITR, né, são reconhecidas como atividades rurais, elas podem também participar desse programa de regularização fundiária? Sim, e você com essa sua fala aí, você cai por terra aqueles fake news da época da documentação daquele grande conflito, né, aquele problema do tributário, do órgão do Código Tributário. Do Código Tributário. O Código Tributário, você matou realmente a charada, onde naquele momento o Código Tributário queria justamente separar, mesmo que seja urbano,
mas a exploração, a finalidade do imóvel é rural, paga ITR. Mesmo que seja na zona rural, mas tem uma exploração, né, de comércio, paga IPTU. Então, sim, se enquadra, sim, nesses requisitos que você fala, porque a destinação do imóvel é rural. As características, não é só pelo ITR, o cara pode ter o ITR, mas de repente tem uma casa de show lá, que na verdade a destinação não é rural. Mas se o cara tem lá a criação de animais, o cara tem lá, no seu quintal lá, o agricultor está lá, explorando e tirando o seu sustento ali daquele imóvel, sim, se enquadra nesses parâmetros que você fala. Ô, Gessé, uma outra dúvida. Recentemente, a SEMAC, e você participou do Censo Rural, ele fez uma grande pesquisa com relação às localidades rurais, né? A produção, questão dos hectares, essa coisa toda. E agora surge esse programa. Localização fundiária. Como é que vocês conseguiram esse projeto? A gente soube do REURB, né? Foi um projeto ligado ao Tribunal de Justiça, né? Ligado mais à Procuradoria Jurídica. Pelo que você fala aí, esse programa de regularização fundiária é um programa do consórcio, né, de agricultura da região, né? Como é que a Alagoinhas ela se inclui nesse programa, Gessé? É porque a Alagoinhas ela faz parte do consórcio, né, do Litoral Norte da agricultura familiar e assim dizendo, essa ação do governo do estado, encabeçada pelo CDA, ela já vem há muitos e muitos anos, né? Isso aí é algo que já vem por muitos anos. Só que os processos, na verdade, eles eram feitos de formas erradas, faltava documentação, travava lá no setor jurídico, né, como nós tivemos ciência na capacitação, e aí ficava anos e anos e anos. Essa força-tarefa que nós estamos fazendo agora, na verdade, é uma força-tarefa para destravar esses processos que lá já existem e auxiliar em novos processos, né? Ou seja, é uma força-tarefa que, junto com o consórcio, nós vamos estar fazendo para acelerar essa questão da aquisição dos títulos fundiários. Então, ou seja, não é uma ação nova, não é algo novo, né? É uma política nova que nós estamos fazendo. Caio pergunta. Pronto, à vontade. Bom, tem uma pergunta aqui do Pedro, da Avenida Ayrton Senna. Ele quer saber do diretor de articulação da Secretaria Municipal de Agricultura, né, o Gessé Beco de Pena. Ele disse que tem uma propriedade rural, Gessé, e que ele trabalha com agricultura familiar, né, já há alguns anos, e não especifica aqui exatamente qual é a pendência, né, que ele está na propriedade rural. Ele disse que tem o objetivo de pegar uma linha de crédito para fazer investimento na propriedade. Ele quer saber quais são os caminhos que ele deve percorrer, né, para resolver toda a situação dessa demanda na questão da documentação, para ele tentar buscar essa linha de crédito. Pelo PRONAF, né, que é a linha de crédito do pequeno agricultor familiar, é o PRONAF. E antes, o PRONAF ele era ligado pela DAP, Declaração de Aptidão, né, do produtor. Antigamente era DAP. E hoje essa DAP mudou. Agora é CAF. É o Cadastro do Agricultor Familiar. Ou seja, o Banco do Nordeste, que é o banco mais credenciado para essa linha de crédito, ele hoje só empresta para quem realmente é agricultor familiar. Então a pessoa tem que ser realmente cadastrado com a CAF e com a DAP. E aí tem que nos procurar lá na secretaria para que nós venhamos dar maiores informações, porque nós já estamos credenciados a emitir a CAF. Só estamos esperando a liberação da senha, do acesso aí à senha, para que a gente venha começar a fazer os cadastros no município aí da CAF, o Cadastro do Agricultor Familiar. Só assim ele consegue linhas de crédito. Pronto, tá respondido aí, viu, Pedro, da Avenida Ayrton Senna, Alagoinhas. E coincidentemente, Caio, hoje é o Dia Mundial da Agricultura, não é? Então, uma data, inclusive, oportuna para o que nós estamos fazendo aqui. Isso a título de esclarecimento. O Gessé disse que o trabalho é gratuito. Na realidade, não é gratuito. Está sendo gratuito porque o governo está visando fazer essa regularização, correto, Gessé? É bom deixar bem claro isso, porque não é gratuito. Se alguém quiser regularizar em outro período, vai ter que arcar com os custos, né? Mas como existe uma ação do governo do estado para facilitar, né, principalmente para aqueles agricultores que tenham até 100 hectares, então o governo está promovendo com o consórcio Litoral Norte essa gratuidade.
Mas dentro do governo do estado, toda a documentação é gratuita. Dentro do governo é gratuita, ou seja, os serviços públicos não podem ser cobrados. A cobrança, na verdade, aí é mais em cima das custas cartorárias, que nesse caso aí você sim, a pessoa tem que arcar as custas cartorárias para se fazer aquela busca, toda aquela documentação. E hoje não, hoje o governo do estado que vai sim, na verdade, arcar com tudo isso. Ou seja, mais para dentro do sistema público não existe custo. Existe o custo para extra oficialmente. Por exemplo, quando a pessoa nos procura lá para uma liberação de uma declaração de posse de possível ocupação, a gente não cobra pelo serviço, mas a pessoa tem que pagar o georreferenciamento, vai ter que pagar o memorial descritivo e pagar as custas cartorárias. Sendo que agora no governo do estado não vai se pagar nada disso, nem o georreferenciamento, não vai pagar o georreferenciamento, como também não vai pagar essas questões, essas custas cartorárias, que é tudo arcado aqui pela equipe do governo do estado. Pronto, então é bom esclarecer isso, porque às vezes se pergunta o que é que o governo do estado está fazendo, não é? Sim. E como a gente cobra muito do governo, sim, dos governos, sim, é interessante que na hora que ele promova alguma ação que facilite a vida do agricultor, que nós possamos também fazer esse registro para praticar, sim, justiça. E é pertinente, Gomes, que você fala, até mesmo a pessoa na outra rádio falou em cima disso aí, de custo mesmo, que acha que a ação que o governo faz é para tirar mais dívida das pessoas, que fique claro que toda a ação de um governo, seja ele público, seja municipal, estadual, federal, a ideia é que é ser gratuito. Agora, quando existe sim aquele intermediador, o chamado atravessador que entra, deixa que eu lhe ajudo, aí cria-se essas questões, dessas taxas, esses custos. Mas todo serviço público, ele tem na sua essência a gratuidade. Agora, lógico, às vezes até para você ter direito à gratuidade, você tem que se adequar. E como é que se adequa? Pagando, como aqui fala, que não pode ter nenhuma dívida junto com o governo do estado. Ou seja, aí a pessoa vai ter que realmente pagar essas dívidas que ele tem para tirar as certidões que são necessárias para dar andamento no processo. O Caio Pimenta falava sobre terrenos, né, Caio? Na zona urbana, que se enquadram nessa questão rural, Gessé. Eu lembro que aqui num determinado bairro, não vou citar o bairro, né? Até porque as pessoas conhecem. Existe um grande pasto. Aí a pergunta é, o cidadão se enquadra como trabalhador rural? Se for explorado para o fim de econômico rural, sim. Se lá nesse pasto, lá, que ele tem lá, se ele tira dividendos oriundos da produção agrícola, sim. Ou seja, digamos que ele tem animais ali, e para alimentação, como existem os aras, né? Que a pessoa tem lá para o conforto do animal e tal. Se aquilo ali vier repercutir numa modalidade de agricultura, qualquer tipo de fins agrícolas, sim, sim. Então, a finalidade, o uso é que determina justamente a finalidade, né? Exatamente. Uhum. Agora, Gessé, nessa questão da agricultura familiar, qual a contribuição, falando especificamente de Alagoinhas, que os agricultores familiares têm dado para que se possa desenvolver esse trabalho e abastecer principalmente os lares alagoinhenses, vamos dizer assim, e aqueles que ficam mais próximos no entorno de Alagoinhas? Abastecer, que sentido? Da produção agrícola que eles produzem? Isso. Em termos de produção, o que é que eles produzem, o que é ou não produzem, tem alguma deficiência? Porque é bom que se saiba a respeito de tudo isso. E o censo socioeconômico rural que nós fizemos levantou essa série de questões. Por exemplo, nós ficamos sabendo que a melhor época para se entregar o adubo é o mês de janeiro, porque antecede as plantações. É algo que nós extraímos do censo. Então, já foi um diagnóstico. Nós já entregamos o censo. A contrapartida da prefeitura é a doação do adubo. Entregamos mais de 530 mil toneladas de adubo agora, né? Encerramos no dia 15 de fevereiro, encerramos a entrega do adubo. Aí nosso amigo Jean esteve ali para e passo comigo, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde e de noite, sol e chuva e muita lama, né, Jean? Nós entregamos o adubo e agora nós estamos, sim, da assistência técnica rural, através da própria secretaria, então o nosso técnico aqui, agrícola aqui, zootecnista, que é Jean Fábio Ferraz, quem faz lá. Análise do solo, nós temos um convênio junto com o IFE Baiano de Catu, que é o único laboratório que tem gratuitamente para os agricultores, análise do solo. E nós agora estamos numa força-tarefa junto com
o CETAF do governo do estado para a gente trazer essa questão do PAA, do PENAI, a merenda escolar, que aí, na verdade, eles já estão fazendo o cadastro dos agricultores para ver o potencial de venda que eles podem estar vendendo, né, para a agricultura familiar, e aí fazer toda essa intermediação para que a própria produção dele já venha já ter um destino certo. Estamos em tratativa com eles para se fazer um diagnóstico, Gomes, que se precisa se fazer um diagnóstico do zona rural. Por exemplo, descobrir o que não se produz para que se produza e já procurar já o destino certo para a venda daquele produto. Por exemplo, a merenda escolar precisa de batata inglesa, a Alagoinhas não produz batata inglesa. Então, o que eles fazer? Você agora quer comprar um terreno, vai lá, compra o teu terreno, produz a batata inglesa, que seu produto já vai ser vendido diretamente. Nós estamos aqui com 2 unidades produtivas já para startar. Todas duas no papagaio 1, papagaio 2. Uma focada somente na mandioca. Nós vamos lá, através também do consórcio, fazer um maniveiro, né, para alimentar não só a cidade de Alagoinhas, mas toda a região de Alagoinhas com manivas, para que venha aumentar a produção de mandioca. E na própria comunidade de lá já tem uma unidade de beneficiamento, uma agroindústria que o governo do estado ele vai estar inaugurando proximamente. Lá no outro papagaio, no papagaio 2, né? É o 2. Lá no papagaio 2 vamos estar fazendo na agricultura, ou seja, hortaliças, irrigada. Então, nós, a Secretaria de Agricultura, nós estamos trabalhando nessas duas frentes aí, para que venha realmente tirar do papel essas 2 unidades produtivas. Ou seja, são imóveis, são 20 tarefas, cada uma associação vai estar destinando 20 tarefas de terra para que agricultores da própria comunidade ou de fora da comunidade que queira produzir esses 2 tipos de produtos para vender. E existe a expectativa de que a produção seja superavitária e atenda completamente a cidade? A ideia é essa, porque na verdade hoje não tem. Eu costumo dizer que o déficit hoje é em torno de quanto? Você tem uma ideia, não? O déficit? Em termos de percentual? Mais de 70%. Porque a Copama, né, o registro que a Copama tem na última reunião que foi feita dentro do Conselho, é que eles não conseguem 35%, mais ou menos nessa faixa, 35% dos produtos aqui da cidade de Alagoinhas. O resto, infelizmente, tem que ser importado de fora, porque a Alagoinha não produz. E são alimentos que são produtos que se usam no cardápio. Como é que você faz a merenda escolar sem a batata inglesa, sem o tomate, sem a beterraba? Ou seja, são produtos que são utilizados, mas que não têm esse nicho de produção. E outra, a própria laranja de Alagoinhas, que é feita ali, que é produzida ali no Riacho da Guia, ela é produzida mais por meio de grandes produtores. Os pequenos agricultores quase que não têm. E quando tem, a sua laranja já faz aquele catadinho lá e já repassa para quem? Já repassa para os próprios atravessadores, que leva lá para Maratá. Então é nesse sentido assim. E a expectativa de tempo para que se possa cumprir essa meta e atender? Você tem uma previsão? Temos sim, porque na verdade, como está se implementando essa questão agora, essa nova metodologia do PENAI, essa nova metodologia do PENAI está sendo implementada agora, a gente o áudio de Chico está aberto. O áudio de Chico está aberto, está saindo no ar. Continue. Se até lá para agosto, mais ou menos, setembro, a gente já começam a fazer os estudos para que eles venham, aí vai entrar análise do solo, preparação do solo, para até no máximo no fim do ano já temos produção de Alagoinhas já para alimentar já essa cadeia do PENAI aí aqui na nossa cidade. Um abraço aqui, quero mandar um abraço aqui especial, né, para o Joel da Silva, que está encabeçando esse processo aí. Caio? Bom, são 7 horas mais 39 minutos, só queria que você reforçasse, a audiência pública que vai acontecer daqui a pouco, o horário, o local. O Hilton Ribeiro, subprocurador da Prefeitura, está aqui mandando um abraço para você. Ai, doutor Hilton, grande amigo aí, um abraço também. Será agora 9 horas, né, da manhã, a partir das 9 horas ali, chegue cedo também para garantir o seu lugar, que eu acredito que vai ter muita gente ali, porque é um tema que é importantíssimo para a comunidade rural, importantíssimo. Eu gostaria de convidar todos os vereadores, que é importantíssimo o vereador estar ciente, né, dessa grande problemática que é a titularização fundiária na zona rural de Alagoinhas e os caminhos que nós estamos mostrando para se regularizar.
e convidar todos os atores envolvidos ao AR aqui, né, a associação, né, dos agricultores, todos presentes da associação. Eu gostaria de estar ali presente ali conosco na Câmara de Vereadores para a gente fazer essa audiência pública aqui. Um abraço para Caboré, sim, nosso secretário Caboré, é ele que é o precursor dessas ações. Eu costumo dizer que hoje a agricultura familiar em Alagoinhas, ela tem essa nova roupagem, essa nova dinâmica, porque nós fizemos, Gomes, lá e Caio, na secretaria, foi ajustar a secretaria. Quando você entrava lá, se você fosse tomar conta, digamos assim, da minha pasta lá, da agricultura familiar, você ia ficar no escuro. Não tinha nem documentos para você sair catando, você tem que procurar documentos para você sair catando, fazendo. Hoje não. Hoje você tem tudo na nuvem, se você não perder a senha de acesso, mas não perde porque o pessoal do CPD é que é realmente o responsável. Se você tiver acesso na nuvem, você vai ter lá o CAF-M, o CAF da Agricultura Familiar Municipal, você vai ter lá o censo, você vai ter lá todas as análises de solo que nós fizemos, você vai ver lá todas os ATEC que nós fizemos, ciência técnica rural, você vai estar lá vendo lá, então tudo documentado dentro de um sistema virtual, onde você pode acessar em qualquer tempo, em qualquer momento. Ou seja, isso chama-se estruturação da agricultura familiar, para que ela venha assim fazer as políticas públicas ao longo dos anos, e você assim fazer com que, como você acabou mesmo de falar, ampliar a oferta dos alimentos na nossa cidade. Ou seja, é a tecnologia trabalhando cada vez mais forte a serviço também do homem do campo, que no passado era muito difícil. Vendo lá, Caio. Verdade. 7h41, Jessé, queria agradecer sua presença aqui, viu? Desejo sucesso aí nesse programa de regularização fundiária. Daqui a pouquinho a audiência pública. E qualquer novidade, pode vir aqui no programa, viu? Ele tem interesse em saber as nuances aí do projeto. Viu? Pronto. Ô, Caio, antes de Jessé terminar, eu poderia tirar uma dúvida aqui? Rapidinho, 7h42, vamos lá. Eu não sei se vai dar tempo de Jessé responder, mas se ele não puder responder agora, aqui ele manda depois. Bom dia, Jessé. Um prazer. Você fala que o município fez doação de adubo, né, ou faz doação de adubo, mas há determinação se há calagem, se há necessidade de calagem para isso, ou a prefeitura apenas entrega o adubo? Uma outra pergunta é se Alagoinhas poderia antecipar normas ou leis para a questão do uso capião, né, que nessa revisão que é feita aí para as terras, né? Não, Chico, só para especificar, para deixar claro, não se trata de uso capião, se trata de doação nesse caso. Não, que o governo municipal vai fazer é terras públicas. Não existe uso capião para terra pública. O que eu estou falando é que há uma desculpa ou um argumento em cima disso, e o que eu gostaria de saber é se Alagoinhas poderia antecipar para... Ainda há custos para esse pessoal, Caio, e as pessoas aqui, a gente sabe que são muito pobres, né? De que maneira a prefeitura intervenha para que os mais pobres tenham acesso realmente a isso, né? Jessé, não sei se dá tempo de você responder, mas muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Valeu, Chico. Na questão do adubo, o nosso técnico, né, agrônomo aqui, nosso querido Jean, ele sim dá as orientações de como se utilizar o adubo. Eu mesmo peguei um punhado de adubo, joguei nas plantas da mulher lá, que eu matei, foi tudo. Então ele dá realmente as orientações de como utilizar o adubo, né? Na questão da calagem, e principalmente ele orienta que se utilize a compostagem, né? Que seja feita a compostagem com adubo 100% orgânico. Na questão fundiária que você falou aí, sim, nós da Secretaria vamos dar assim, todo o suporte, tanto se tiver algum tipo de custo financeiro, vamos sim estar analisando caso a caso. Por isso que é importantíssimo os vereadores estarem presentes lá,
Porque como a Secretaria, os recursos da Secretaria da Agricultura para o fim, para você ter ideia, nós temos só R$300 mil anos para a agricultura familiar e nós não dispomos nem de um carro para fazer todo o trabalho que nós precisamos na agricultura familiar. Uma agricultura que não tem um veículo nem para se movimentar. Então precisa sim de recursos e os vereadores podem aportar sim emendas parlamentar dentro dessa finalidade aí. Se for levantado algum custo, nós não vamos deixar o agricultor familiar na falta do seu documento por falta do dinheiro. Pronto, respondido, seu Chico. Alguma pergunta mais? Não, ok. Fico satisfeito. Bom, 7h mais 45. Já serve, obrigado por sua presença aqui. O programa está corrido, muita coisa ainda para a gente tratar aqui no programa. Vamos ver aí o que é que dá para a gente tratar ainda, né? 15 minutinhos aí de programa ainda, mas mais uma vez parabéns aí pelo projeto SEMAG, sucesso. Daqui a pouquinho audiência pública, né, sobre a regularização fundiária da zona rural de Alagoinhas. Vamos para um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já já. Você está sintonizado na melhor. Ouro Negro FM. Trabalho. Alagoinhas é mais trabalho. Tem novidade chegando para o nosso futebol. A Prefeitura de Alagoinhas conseguiu, junto à Superintendência dos Desportos da Bahia, mais de R$2 milhões para obras de requalificação do nosso Carneirão. Já somos o governo que mais investiu no Carneirão. Veja a sua